Olá, queridos e queridas. Eu me chamo Maile Cláudia, estou aqui para conversar com você sobre escrita terapêutica e expressividade. Hoje, nosso vídeo, eu quero falar sobre cartas terapêuticas ou até mesmo cartas expressivas. O que significa? Quais são os benefícios? Se você está buscando utilizar a ferramenta da escrita, que benefícios escrever uma carta terapêutica pode lhe proporcionar? Então, fica comigo e vamos conversar. Hoje em dia, com tantos meios digitais, a gente nem sabe o que é de fato escrever uma carta, né? Eu lembro que na época de escola era uma das categorias da redação, escrever uma carta, e é a que eu mais gostava porque, querendo ou não, era assim a mais fácil e a mais gostosa de escrever. Porém, hoje em dia, com os meios digitais, como eu falei, a gente não escreve muitas cartas. A gente envia mensagens, a gente faz ligações ou envia e-mails. Carta, raramente a gente ou recebe ou escreve, não é mesmo? A não ser se você tem práticas de escrita, gosta de escrever cartas para alguém especial. Mas antigamente era o único meio de comunicação, as cartas. Então ali você tinha que escrever tudo em detalhes, tudo que de fato você queria comunicar. Então, querendo ou não, era um evento. Você parava para escrever para alguém querido, para comunicar uma notícia importante, para fazer um pedido, seja lá o que for. Era algo muito importante que você queria comunicar a outra pessoa. Hoje em dia, como é muito fácil a gente se comunicar, a gente não faz tanta uso das cartas ou dá tanta importância às mensagens assim. Mas na época, por ser muito difícil a comunicação, as palavras usadas eram bem escritas, a forma como você se comunicava era tudo muito importante. Imagina você receber uma carta de alguém que há muito tempo você não vê, né? Então era algo de fato muito importante para as pessoas da época. Mal sabiam as pessoas da época que escrever as cartas podem ser algo terapêutico, algo que ajuda a ter mais consciência sobre si mesmo, sobre sentimentos, sobre fatos da vida, acontecimentos, vivências, tudo para gerar mais conscientização de algo, de alguma coisa, de sentimentos e até mesmo autoconhecimento. As cartas, para além de uma comunicação, ela também traz uma comunicação interna. Ela promove essa comunicação interna, justamente porque no ato de escrever, a gente de alguma forma se implica. Claro que uma carta pessoal, não cartas formais, cartas mais pessoais, a gente se implica, né? Quando a gente escreve, a gente, por exemplo, uma carta de amor, você escreve seus sentimentos para uma pessoa. Claro que pode ser pensado, as palavras utilizadas de uma forma bem pensada, mas você está expondo sentimentos, o que muito hoje em dia as pessoas não conseguem expor os sentimentos. Então, hoje eu quero conversar com você sobre essa proposta de escrever cartas como algo terapêutico. E vou lhe ensinar um pouco sobre essa ferramenta e lhe falar dos benefícios, tá? Escrever uma carta, basicamente, você precisa pensar em para quem você vai escrever. Quando se trata de carta terapêutica, você pode escrever para literalmente qualquer coisa. Você pode escrever para um parente, pode ser um parente que não esteja vivo, pode ser alguém que já faleceu e você quer dizer alguma coisa para esse ente querido que faleceu, ou para alguém que você não vê há muito tempo e tem sentimentos ainda por essa pessoa. Você pode escrever para um animal de estimação, escrever para a sua semana, para o dia, para a noite, ou até mesmo para você. Você pode escrever para você do passado,
ou para você do futuro, ou para você do aqui e agora. Claro que utilizando uma linguagem expressiva. Na carta que você vai comunicar com essa outra pessoa, essa outra coisa, você vai escrever de forma expressiva. O que significa isso? Significa que não existe barreiras na escrita. Você não vai se basear em julgamentos, em críticas, em regras. Você vai simplesmente escrever o que tiver vontade de escrever. Tá? Então vamos imaginar que você está com um problema de convivência com sua esposa, com seu marido. E aí você não sabe muito bem como comunicar para essa pessoa o que você está sentindo, ou um medo, ou um receio de como a pessoa vai receber. Quando você escreve uma carta, você vai expressar tudo isso livremente, esquecendo o medo, esquecendo os receios, e aí como você estivesse escrevendo uma carta para essa pessoa. E aí vai se expressando, e a carta vai se fazendo à medida que você vai escrevendo tudo que vem no seu coração, tá? Então é uma carta que muitas vezes você não precisa enviar para ninguém. Você pode guardar para você, ou simplesmente você vai escrever para entender o que você está sentindo. Como é que você vai comunicar algo a alguém se você muitas vezes nem entende o que você está sentindo? Muitas pessoas que estão também em luto podem escrever uma carta para o ente querido que faleceu, falando tudo que não falou em vida, ou pedindo perdão, ou agradecendo, ou trazendo lembranças de momentos felizes. Isso tudo traz uma ressignificação, uma reestrutura mental e emocional para a pessoa que escreve. Tá? E é uma carta que não será enviada, porque a pessoa não está mais presente em vida, mas é sentida e ressignificada dentro da pessoa que escreve. Tá? Isso é um dos benefícios que escrever uma carta promove, a ressignificação de algo que está ali latente, sentindo um luto, um trauma, emoções muito fortes como raiva, rancor, ressentimento. São sentimentos que muitas vezes a gente não gosta de expressar ao outro e a gente se cala, a gente reprime, a gente não fala ao outro. Muitas vezes filhos têm medo de dizer aos pais que sentem raiva deles. Mas, claro, a gente pode amar nossos pais e mesmo assim sentir raiva. Muitos filhos não têm coragem de comunicar esse sentimento que a sociedade percebe como negativo. E muitas pessoas reprimem. Então, na carta expressiva, você vai falar livremente da sua raiva, da sua mágoa, tudo que você sente. Tá? E aí você pode sentir uma leveza depois que você escrever a carta. Escrever uma carta pode te ajudar a entender melhor as situações, entender melhor como você está se sentindo. E muitas vezes você nem precisa comunicar ao outro, você consegue resolver internamente. Muitas vezes você está com algum sentimento que está há muito tempo dentro de você, você não sabe como resolver. E numa carta, você pode falar com o seu sentimento, você pode falar, por exemplo, com uma culpa. Se você se sente culpado por alguma coisa, você pode escrever para a culpa, o sentimento, né? Para aquelas pessoas que são mais criativas, né, que conseguem abstrair muito mais, né? Você pode personificar um sentimento, seja lá ele qual for, tá? Então é um dos benefícios da gente se conhecer mesmo, entrar em contato com algo que é só nosso. Pode ser provocado pelo outro, o outro me fez sentir dessa forma, mas o sentimento é seu.
Trabalha esse sentimento, coloca para fora, elabora tudo isso para você não carregar tanto peso assim na sua vida. Tá? Imagina você passar anos sentindo uma culpa, passar anos sentindo rancor, mágoa. Quem sofre é você. Muitas vezes a pessoa já está em outro momento e você remoendo. Tá? E a utilização das cartas pode sim te ajudar nessa elaboração. Então, se você nunca escreveu uma carta, seja para quem for, eu aqui te convido a escrever, a experimentar. Experimenta escrever uma carta para o seu eu do futuro, ou para o seu eu do passado, ou para alguém que você sinta no seu coração verdadeiramente uma vontade de ressignificar algum relacionamento, algum sentimento. Tá? Aqui foram algumas dicas, alguns benefícios, mas se você já fez essa prática, já utilizou e você quiser complementar com algum benefício a mais que você sentiu, algo que eu não falei aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa não compreendeu do que eu coloquei aqui no vídeo, claro que nesse vídeo eu não posso falar tudo, né, porque são apenas alguns minutos, mas se você tiver alguma dúvida também coloque aqui nos comentários, tá? E eu espero que esse vídeo seja a primeira porta, primeiro passo para estimular você a utilizar a escrita como algo terapêutico para te ajudar na sua saúde emocional. Se você gostou do vídeo, se foi contribuição para você esse conteúdo, deixe seu like, compartilha e me siga para mais conteúdos iguais a esse.